Olá a todos, estamos aqui com mais um episódio do podcast da ASP, o ASP Talks. Hoje temos aqui uma convidada, a Thaís Alves, que é comunicadora, para a gente bater um papo então sobre a comunicação e como ela pode nos ajudar. Tudo bem, Thaís? Olha, feliz de estar na ASP. É um lugar que eu sempre sou recebida com muito carinho por todos, por todos. E eu adoro, então eu estou contente que eu estava com saudade de vir aqui na ASP. Muito bem-vinda. Prazer, Flávia. Prazer. Bem, Thaís, para a gente poder tratar, né, como a gente pode definir a comunicação empática? Minha linda, olha, claro que isso é... Eu comecei a pensar na comunicação empática porque todo mundo fala em empatia para cá, empatia para lá, né? Tem que ser empático. Não é fácil. Não é fácil, e aí eu comecei a pensar, vamos fazer um trabalho, né, de comunicação empática, porque a coisa mais difícil entre pessoas é comunicação, né? A gente sabe uma coisa, a gente tem que vender essa ideia. Só que a gente vende as nossas ideias, para pessoas que são diferentes de nós. E aí a gente facilmente está perdendo a empatia. A gente, hoje em dia, a gente vê no trânsito, a gente vê em fila de supermercado, a gente vê em lugares, né, chiques, como shopping, uma pessoa passando na frente da outra, ou seja, a empatia está só falada, não praticada. Então, a empatia, eu acho que é um valor fundamental, porque ele respeita o outro. Por isso que eu acho que é uma das coisas mais nobres, né, dos sentimentos humanos. Se eu respeito o outro me respeita. Então, o que é empatia? É olhar para o outro, entendendo as limitações do outro, entendendo as diferenças do outro, entendendo a idade do outro, a condição social do outro, a cultura do outro, e vai por aí afora. Então, a empatia, eu acho que ela começa no respeito, quando eu me respeito, né, eu respeito o outro. Quando eu não respeito os meus limites, eu não gosto, mas faço assim mesmo, eu não estou afim, mas vou assim mesmo. A gente está muito acostumado, né, nas grandes cidades a não se respeitar. Então eu faço coisas que eu não queria fazer. Então, se eu não me respeito, como é que eu vou respeitar o outro? Os meninos, os motoboys, né, de São Paulo, do trânsito de São Paulo, porque eu não moro mais em São Paulo. Então, quando eu venho, eu regalo os olhos e falo, meu Deus, tadinho dos meninos, eles não têm uma faixa, agora tem algumas vias com faixas exclusivas para eles. Eles têm que costurar, porque eles não cabem. Eu viajo bastante e eu vejo os caminhoneiros, os caminhões também não tem aquelas subidas que o caminhão ele não tem como sair de trás de um caminhão mais lerdo do que ele, então ele dá umas cortadas que não devia. Então, na verdade, a gente vê esse desrespeito. Se eu não me sinto respeitado, como é que eu vou respeitar o outro? E foi aí que eu comecei a namorar esse assunto, comunicação empática. Muito, muito interessante, né? E a gente, na área jurídica, né, para nós, advogados, né, nós vendemos, isso, né? Nós vendemos o que é o nosso trabalho para pessoas diferentes. E o nosso eixo maior é a comunicação, né? Porque o advogado, ele se expressa por escrito, verbalmente, né? Nas audiências, nos julgamentos, tudo isso. Então, como essa comunicação empática, você acha que poderia contribuir para os profissionais de direito, né? Os profissionais de direito de hoje, né? Como eles precisariam evoluir nisso, né? Eu sou filha de advogada. Minha mãe era advogada, mas na verdade ela enveredou, foi trabalhar em televisão. Eu acho que qualquer profissional, sim, mas os advogados mais têm a responsabilidade de entender o problema do outro, do cliente. Né? Acho que é isso que começa, né? A chave, a primeira, né, a coisa importante para você aceitar um cliente é entender o problema do cliente. Concorde você ou não com este problema, não é assim? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, sem né? dúvida. Mas na hora que você entende o problema do outro, você veste a camisa do outro. Você incorpora, você vivencia. Então, eu acho que a empatia, para vocês, é fundamental. Porque quando incorpora o problema do outro, você
fica confortável, porque o problema passa a ser seu. Então, a falta de empatia é quando eu não sento no lugar do outro, né? Eu não sinto a dor que o outro está sentindo. Aí eu não sou empática. Por isso eu dei exemplo dos motoboys ou dos caminhoneiros. A gente não se põe no lugar deles. A gente só queixa dos motoboys que vêm malucamente buzinando. Mas e se você fosse, né, uma pessoa mais simples e fosse um motoboy? Você também não sairia costurando? Então, acho que a empatia para vocês, advogados, é fundamental porque vocês vão vivenciar melhor a dor do outro. E a gente só entende a dor quando a gente a sente. Então, por isso que eu acho que a empatia é uma coisa fundamental, que é vivenciar, entender e aí sim defender melhor o cliente. Sim, entendi. E você acha que a comunicação empática, ela pode ser assertiva? A gente pode falar de uma empatia ainda assim com assertividade? Opa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, Flávia. Porque ser empático é uma condição de emoção. E a assertividade é uma condição lógica, né, da razão. Então, é isso que eu acho. Eu tenho que ser empático comigo. A gente foi ensinado na escola a ser muito autocrítico. A gente se cobra muito, a gente fica sempre com o olho atento às nossas imperfeições. Então, a autocrítica, eu tenho alguns livros escritos, 12, e um deles, acho que o primeiro ou o segundo, eu falo que o maior vilão da comunicação é a autocrítica. Porque a gente nunca é bom perfeito, a gente nunca é magro perfeito, a gente nunca é lindo perfeito, né? A gente nunca é inteligente, né? Perfeito, a gente nunca é... Então a gente se critica muito. Isso é, aí a gente está sempre, né, se cobrando muito. Então, a empatia e a assertividade eu divido em emoção. Eu tenho que me olhar com mais flexibilidade, com mais amorosidade, porque quando eu me acalento, né, mais, eu também vou ter condições de acalentar o outro. E quando eu sou objetivo, eu tenho menos chance de ferir ou de falar coisas não necessárias, entendeu? Então é emoção e razão. Eu acho que é empatia e assertividade, emoção e razão, tem que os dois estar presentes. E equilibrados, Equilibrados, né? Tanto que eu, sempre que me vem esse equilíbrio, me vem a balança do advogado, a balança do direito. Não adianta eu ser super emotiva, fofa, simpática, se eu nunca for assertiva, se eu nunca falar o que eu penso. Não adianta eu ser só razão se eu não tiver uma pitada de emoção. Então, o equilíbrio entre essas duas coisas é fundamental. Ah, excelente. E essa comunicação também, né, pensando na empatia, interna, por exemplo, num escritório de advocacia, então na relação com os colegas de trabalho, isso também é bastante relevante, né, para pro bem-estar coletivo, não sei. Olha, as empresas mais modernas, né, elas têm esse acolhimento. Empresas famosas, né, modernas, tipo Google, tipo a Apple, são empresas mais modernas, que têm salas de descanso, que têm salas de lazer, que tem ping-pong, enfim, nunca fui na Apple para ver, mas a gente ouve falar, né? Ouve falar. Então, são empresas mais modernas em que o funcionário se sente realmente fazendo parte. Então, até num escritório de advogados, que é um ambiente mais formal, que os profissionais da área, os advogados são mais formais, porque o juiz é formal, o desembargador é formal, porque, né, como fala, a sessão lá com o juiz é formal, é tudo formal. Sim, o direito é uma profissão muito formal, né? Vocês são falantes, vocês têm que saber as leis de cor. Então, um escritório de uma Apple é diferente de um escritório de advocacia. Mesmo assim, eu acho que a amorosidade, sabe, a gentileza, são todos parentes da empatia, a amorosidade, o sorriso. A gente não sorri mais. Flávia, isso eu li há muitos anos atrás. Quantos minutos por dia uma pessoa sorria? Era lá, por dia. Não chegava a 3 minutos. Nossa. Qualquer cifra absurda. Eu falei, gente, a maior parte do tempo a gente está sério, pensando nos problemas que a gente vai ter para resolver ao longo do dia. Então, claro que um sorriso já cria, mesmo num escritório de advogados sérios, problemas além dos nossos, os problemas dos clientes, outros, né? Mas tem que ter umas pausas. Eu morei no Japão, eu morei no mosteiro, eu sou budista, e isso eu aprendi lá.
lá no Japão. A cada hora e meia, pare o que você está fazendo. Olha que legal. A gente não foi ensinado. Mesmo que seja um ambiente de problemas, pare o que você está fazendo. Dá uma volta no quarteirão, olha um pouco de céu azul, respira, respira, respira e volta, porque nesta caminhada você vai achar soluções, porque a cabeça ganhou um refresco. O cérebro, o neurônio, blá, 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 não me lembro como, né? Mas a gente ganha uma inspirada. Então, mesmo no ambiente formal, as reuniões longas, difíceis, dolorosas, pausa, dá uma pausa. As multinacionais fazem isso, sabia? Os escritórios De ter essa pausa. Pausa, vai olhar a janela. Vai dar né, não apenas no banheiro, mas vai respirar, porque aí vem boas ideias, porque o cérebro ganhou uma oxigenação. Isso não é milagre, isso é oxigênio que entra no cérebro e faz ups, e aí vem boas ideias. Eu acho que um conceito antigo de produtividade, né, não admitia a pausa, né? Isso é antigo. Isso é antigo, e as empresas que ainda estiverem nessa, as pessoas falam, não tenho tempo. Oi, isso é antigo. Isso é gente desorganizada, não tem tempo. Tem que ter tempo para fazer umas pausas, para ter melhor ideias, porque vai ter o cérebro precisa, inclusive as escolas não só universitárias, mas as escolas dos seus filhos, das minhas netas, tinham que ter umas pausas de criação, porque aí a criança prestaria mais atenção na matemática, na termodinâmica, os advogados nas leis, entendeu? Pausa. A pausa é uma coisa que faz com que eu tenha um minuto para mim, e se eu tenho um minuto para mim, eu tenho um minuto para o outro. Às vezes até... Isso é uma coisa que eu falo sempre, o que eu dou para mim, eu dou para o outro. Se eu sou muito exigente comigo, eu vou ser muito exigente com você. Se eu me cobro muito, eu vou te cobrar muito. Olha como é tudo anti-empático. Nossa, perfeito. Eu às vezes até falo com a minha equipe no escritório coisas, enfim, maiores, né? Me encaminham e falam, não, quando você terminou isso? Acabei de terminar. Eu falo, então você vá para casa, durma com isso, durma não fazendo isso, né? Durma. Amanhã você volte com isso e veja se tem alguma nova ideia. Então, porque eu não vou ler isso recém-terminado, né? Porque o cérebro precisa processar ainda isso, né? Exatamente isso. Fez uma coisa, dá um tempo. Igual, eu sou muito ruim na cozinha. Eu sei fazer livro, sei escrever livro, mas não sei fazer bolo. Mas enfim, eu agora baixo lá nos TikTok como fazer um bolo de banana rápido. Blá, blá. E aí sempre nas receitas, após o bolo feito, você tem que dar uma pausa para ele esfriar. Eu não sabia disso. Aí tem que ter essa pausa para as ideias virem de um jeito mais claro, para a gente reler o processo. Então eu sou contra trabalhos assim de 39 horas. Calma! Tudo bem que você tem prazo, mas tem que ter pausa para você ter lucidez. E se você tem lucidez, você tem respeito. E aí tudo o assunto da comunicação empática. Vai se ligando, né? Tá. E uma outra questão. O que seria, né, ver um feedback construtivo, assim, de como a gente deveria aplicar isso, né? Todo feedback é ruim, né? Porque a gente sabe que vai mexer na ferida, né? Você é bem legal, mas... Garoto, isso não é fácil, porque ser humano é uma xícara, né? Quebrável, né? Mas não é um plástico, uma xícara cheia de emoções. Então, todos os feedbacks são muito difíceis, porque a pessoa se milindra, porque né, vai mexer no ego, e o ego, quando fica com medo, fica frágil, fica amedrontado, fica reativo. Não é fácil, então tem que... bom, como dar um feedback? Né? Primeiro, você elogia, né? Você tem que usar palavras gentis, tem que usar tom de voz gentil, porque se eu falar com você, né? Olha, eu vou te dar um feedback... Tudo bem, tá? Mas se eu usar um tom de voz grosseiro, você usar palavras... Olha, você tem um defeito que, pelo amor de Deus, palavras duras, ou uma voz grosseira, ou palavras duras, a pessoa já se arma com pedras, e não é que ela vai contra-atacar, ela não vai ouvir.
aquele aconselhamento. Nem sempre a gente taca a pedra no outro, mas a gente tapa. Se fecha, A né? gente Uma fecha. armadura, né? A gente se blinda e aí não escuta. Então, o feedback é a coisa mais difícil que tem entre pessoas, porque ninguém gosta de receber, né? Eu mesma, que sou palestrante de comunicação, quando venho, recebi outro dia, avaliação da sua palestra. Eu falei, nossa, eu recebia de um conselho regional. Eu falei, nossa, ufa, até que gostaram de mim. Não é, ufa, gostaram de mim, eu fiquei toda feliz. É difícil receber crítica, então prepare-se. Eu acho que vale a pena, ao fazer o feedback, levantar as deficiências, as necessidades de melhoria, mas não esquecer as qualidades. Sim. Eu acho legal começar, inclusive, pelas qualidades. Fulano, você está indo bem nisso, 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 nisso e nisso. Que tal? Acho que você está precisando melhorar um pouco isso. Sabe? Porque aí dá saídas para o outro não se sente acuado. Acho que isso é uma dificuldade, aí voltando para a área do jurídica, né, a área do direito, do advogado, acho que também essa é uma dificuldade do advogado, né, porque como sempre trabalhamos com dois polos, né, você está certo, você está errado, né, acho que nesse relacionamento interpessoal também acaba tendo muito essa apontar de dedos, né, de uma forma sem ser construtiva, né. Eu acho que isso tem que ser treinado mesmo. A gente devia ter aprendido isso na escola, né? Claro que os pontos têm que ser levantados, necessidade de melhoria tem que vir à mesa, mas qualidade e defeito, até quando a gente se olha no espelho. Então, eu me olho no espelho, Flávia, hoje eu estou com 70 anos quase, mas enfim, eu me olho no espelho, eu vejo cabelo branco, eu vejo uma lista de dificuldades, de problemas, Estou velha, estou mais cansada, a paciência está mais, né, difícil, enfim, eu odeio São Paulo por causa do trânsito, enfim. Então, eu me olho como pessoa com várias deficiências. Mas eu também me olho com várias qualidades. Então, o símbolo é maravilhoso da balança. Sim, qualidades e defeitos. Então, ao fazer um feedback, qualidades e defeitos, ao até conversar com um cliente, o cliente vem com aquele monte, né, de questões que vocês têm que resolver, né? Lá dentro, vocês têm que pensar, né, que saídas possíveis, não possíveis, né? Eu gosto desse lado A, lado B, né? A gente tem que ter sempre essa olhar-se e olhar o outro dos dois lados. Perfeito. Acho que foi muito, muito interessante nosso bate-papo aqui. Eu agradeço sua disponibilidade, Thaís, de estar aqui com a gente, tratar um pouco mais da comunicação. Dizer sempre bem-vinda aqui na ASP, no nosso ASP Talks. Espero ter você de novo aqui outras vezes. Eu achei muito legal. Gostei do ASP Talks, achei chique. Então, meninos da equipe, obrigada. E foi um prazer conhecer você que eu não conhecia aqui. Prazer tê-la aqui. E quem está assistindo, beijos. Tchau. Obrigada, gente.